Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo de uma série de vídeos em realização do projeto do estágio supervisionado obrigatório híbrido por extensão. Meu nome é Ana Carolina, eu sou aluna do curso de licenciatura em pedagogia realizado pela Uninter na modalidade à distância. Meu polo de apoio presencial fica no Shopping Venâncio 2000 em Brasília, Distrito Federal. Eu me propus a refletir junto com você em torno do tema educação e cidadania. É certo que falar de educação e cidadania é um assunto amplo, é um assunto muito mais para alguns vídeos, por mais que sejam 12 horas em vídeos transformadas em vídeos, ainda assim é um tempo limitado, restrito para a amplitude em que o tema ele pode se desenrolar, tanto na questão da educação quanto na questão da cidadania. E eu me propus trazer alguns temas aqui para nós refletirmos juntos, para nós pensarmos juntos, para entendermos a necessidade de se falar sobre o assunto e muito mais, de tornar ações práticas no nosso cotidiano, tanto no contexto escolar ou não, fora desse contexto escolar, dentro das casas, das famílias, dentro do ambiente profissional de trabalho ou até mesmo em ambientes abertos, nessas trocas de relação entre os cidadãos. Apesar de estarmos em uma pandemia, onde existe esse distanciamento social, alguns têm levado muito a sério, outros nem tanto, mas com esse distanciamento nós também podemos pensar a respeito da educação e cidadania através da tecnologia. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre isso à frente. O assunto que eu pretendo abordar no vídeo de hoje é lançarmos o olhar dentro desse contexto histórico, dentro desse contexto social e também dentro desse contexto político. É lançarmos foco hoje sobre a importância política, porque sem ela, sem a política, se torna inviável exercer a cidadania. Se torna inviável se não falarmos sobre política dentro das escolas, se não falarmos sobre política como cidadãos, não podemos exercer a nossa cidadania. Portanto, foi uma surpresa, inclusive para mim, como futura pedagoga, entender que a escola não mais pode se distanciar desses assuntos, dessas temáticas. Antigamente a escola ela se restringia em transmitir o conteúdo predisposto no currículo, na legislação e nada mais. Os outros assuntos eram intocáveis a um ou outro professor, às vezes em cursos superiores, de graduação, de pós-graduação, de doutorado, que se propunham a conversar sobre esses temas. Portanto, é importante nós trazermos essa importância, essa necessidade de se falar também sobre política dentro da sala de aula, na escola formal, desde pequeno, porque é uma construção. A educação, ela não tem um fim. A educação é um processo que ao longo da jornada, ao longo da medida que vamos crescendo, na medida que vamos existindo, nós vamos nos construindo, nós vamos acrescentando saberes, nós vamos ajustando o nosso foco, o nosso modo de ver o mundo e vamos ajustando também a nossa forma de atuar dentro dele. Portanto, é imprescindível nós enxergarmos a necessidade de trazermos certas temáticas para dentro da sala de aula, não como uma disciplina, como tenho dito aqui, não como uma disciplina, agora a disciplina é política, agora a disciplina é cidadania, agora a disciplina é ética. Não, mas elencarmos todas elas, costurarmos todas elas de uma forma interdisciplinar, em que todos os professores, na sua atuação prática,
no seu modo de fazer pedagógico, ele possa, sempre que necessário, interferir, não digo interferir, mas ser um mediador, que ele possa mediar dentro dessas temáticas, à medida que forem surgindo situações dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, porque quando nós abrimos para o diálogo, como a educação se pretende, né, aprender a aprender, em que o aluno ele possa despertar curiosidade, ele possa ter esse espaço, esse lugar onde possam surgir perguntas, onde ele possa dar a sua opinião, onde ele possa demonstrar também as suas necessidades. Então, o professor ele se torna esse mediador, entendendo a importância de cumprir com o currículo, cumprir com as disciplinas propostas, mas também atender às demandas desse aluno contemporâneo, dessa escola contemporânea, da sociedade atual. Portanto, eu quero convidar você para assistir um trecho de um debate, uma entrevista a respeito da cidadania e principalmente entendendo esse contexto histórico, político no Brasil, para então compreendermos a cidadania de uma forma mais ampla. Acompanhe comigo. A realidade política no país afeta a sociedade como um todo, e um dos efeitos é a descredibilidade dos brasileiros no governo. Como ser politizado e entender como funcionam as relações de poder? Quais são os direitos e deveres do cidadão em uma sociedade moderna? O Horizonte Debate de hoje discute quais os mecanismos legais para o exercício da cidadania em tempos de crise política. Obrigado pelo aceite e, principalmente, por trilharmos um horizonte de debate que hoje não caminha para uma lógica de sim ou de não. A gente está caminhando para a construção de cidadania frente às opções que eu acho que são muito parcas. Professora Mônica, o que é cidadania? Cidadania, vamos partir mesmo do conceito da palavra, que vai ficar fácil de entender. Cidadania, ela está intimamente ligada à ideia de cidadão. Cidadão é aquele que vive nas cidades. Bem, a cidadania, em primeiro lugar, se a gente for colocar sob um aspecto jurídico-constitucional, ela é fundamento do Estado brasileiro. Em sendo fundamento do Estado brasileiro, eu poderia dizer que cidadania, ela está intimamente ligada a direitos e deveres do indivíduo na vida em sociedade. Então, falamos em cidadania, estamos falando de direitos e deveres desse cidadão na sociedade política chamada Estado. Agora, eu não sei muito bem se as pessoas entendem o que é exatamente o Estado. Muito dificilmente as pessoas saberão exatamente quais são estes direitos e deveres se ela não tiver uma compreensão do Estado, seu papel, sua estrutura, para que esse indivíduo saiba o seu exato lugar no mundo. Então, é muito importante a gente entender que direitos são esses, que deveres são esses. Não sabemos isso que a professora Mônica está colocando, porque não queremos, porque não fomos instruídos, porque somos aquele povo pacato que Sérgio Buarque de Holanda diz que somos. Por que não sabemos essa estrutura do Estado? Eu quero acreditar que tem uma mescla de razões. Eu acho que tem um pouco do não queremos e estamos errados quando não queremos, e eu acho que tem um pouco do não fomos instruídos e tem um problema no não estarmos instruídos. Pecam as instituições quando deixam de instruir, e nisso podemos cobrar mais. Peca o cidadão quando se abstém de conhecer, porque, na verdade, o conhecimento político, aproveitando o que a professora Mônica disse, o conhecimento político, o participar da política, na minha opinião, na verdade, entra nessa parte do dever quando é maiúsculo. A política, eu não ligo para a política, tudo bem, a política liga, ou a política te absorve, viver em sociedade é isso. Então, eu tenho insistido muito na ideia de que sem política não há resposta. Agora, a definição dessa política, o que é essa política, para mim é um grande debate. Não é dizer que a solução é pegar o não político ou fugir da política, mas definição dessa nova política que a gente tem, sem grandes aspirações de criar um mundo novo a partir disso, né? Mas de definição do que é
essa política dentro da qual o cidadão tem que participar, dentro da qual ele tem que fazer parte. E não querendo antecipar muito esse ponto, mas que acho que, de alguma forma, aquela parte do não queremos começou a sofrer uma certa deterioração quando, a partir de 2013, 2014, 2015, tivemos movimentos que, independentemente da origem ou dos resultados, colhem um pouco do que vejo como hoje a participação mais significativa que a sociedade pode ter. A mobilização, a ida para a rua. Nesse trecho do vídeo, nós podemos perceber que a cidadania é a base do Estado brasileiro, que nós, cidadãos, indivíduos, estamos inseridos nessa sociedade chamada Estado. Assim que a nossa sociedade funciona atualmente. Portanto, a escola, estando inserida nessa sociedade, ela não pode se distanciar dessa realidade. Não apenas a escola, mas nós, cidadãos, não podemos nos afastar dessa realidade. É possível que esse Estado, essa política, não esteja funcionando bem. É possível que não estejamos satisfeitos, mas o fato é que nós, ignorando essa realidade, não nos faz não sermos responsáveis por ela e também não traz a transformação, não traz a mudança que nós desejamos. Talvez precisamos pensar, e talvez o grande desafio é pensar e refletirmos sobre de como esse Estado está funcionando, como essa política está acontecendo. Então, nós temos essas duas opções. Nos debruçarmos a conhecer, a entender e sermos ativos, críticos, participativos, ou nós podemos exercer a postura de ignorarmos, sermos apolíticos. Portanto, nós podemos perceber que a política, ela absorve o indivíduo, ela absorve a todos. Então, não necessariamente preferindo não entender sobre o assunto, preferindo não opinar, preferindo não me envolver, não necessariamente eu sofrerei consequências de como esse Estado está funcionando, de como essa política está funcionando. Portanto, é importante, falando sobre cidadania, a importância de se falar sobre a política, porque ainda que a criança não tenha poder de voto, ainda que o adolescente não tenha poder de voto, quero resgatar também aqui o exemplo do filme A Corrente do Bem, que eu citei em outro vídeo, coloquei um trecho também em outro vídeo, em que o professor de sociologia, ele estimula os alunos a se perceberem no mundo. Então, a forma que eu compreendo o Estado é a forma também que vai definir como eu me enxergo no mundo, como eu me enxergo nessa sociedade. Então, nós precisamos nos debruçar sobre o assunto, nós precisamos lançar mão de entendermos, compreendermos como que se dá o funcionamento da nossa sociedade contemporânea, tanto na questão do trabalho, na questão capitalismo, quanto na questão educacional, histórica e política. Estamos adentrando nessa temática e se nós realmente formos mergulhar, nós vamos perceber da profundidade que vai muito além do que simplesmente conceituar a educação, vai muito além do que simplesmente conceituar cidadania. Ela envolve conhecer o nosso contexto social, a história do nosso país, a história da qual as coisas estão acontecendo. Então, nós precisamos, da mesma forma que o professor lá de sociologia do filme A Corrente do Bem, ele estimulou seus alunos e disse, olha, talvez o mundo não espere muito de você hoje, porque você é uma criança, você não tem poder de voto, você submete as suas vontades a uma autoridade maior, ou a um professor, ou ao seu responsável dentro da sua família. Enfim, a criança ali não tem poder, livre-arbítrio, vamos dizer assim, né, de ir e vir, de tomar as suas escolhas, de não ter poder de voto, mas um dia essa criança vai crescer. Então,
que adulto, né? Que cidadão, que indivíduo nós estamos formando. Então precisamos pensar que essa compreensão de si mesmo, essa compreensão de mundo, ela envolve a compreensão da nossa história e do funcionamento da nossa sociedade, como que a sociedade funciona atualmente, qual é o plano de fundo dessa política, né? Então, nós não podemos ser apolíticos. Nós precisamos, de alguma forma, nos envolver, principalmente como formadores de opinião. Nós não vamos definir ao aluno as escolhas, dar as escolhas prontas, né? Mas nós podemos refletir, oferecer as opções, oferecer as ferramentas para que então, entendendo o objetivo não é formar soldados, não é dizer, olha, haja assim, faça isso, faça aquilo, mas é dar realmente a autonomia para que essa formação aconteça de forma crítica, de forma que, ao invés de ser um mero receptor de conteúdos ou massa de manobra, né? Que essa criança, que esse adolescente, que esse jovem, que esse futuro adulto, ele possa ser formador de opinião e ele possa ter as próprias escolhas, as próprias decisões. Então, nós podemos entender, nesse sentido, que a escola está pecando por se omitir de certos assuntos, certas temáticas que talvez fujam do currículo escolar, fujam dos conteúdos dentro dos livros. Então, a escola está pecando quando ela se omite em instruir aos alunos quanto à cidadania, quanto à política. E o indivíduo também, ele peca quando ele demonstra desinteresse, quando ele não cria iniciativas de entender, de conhecer, de ser atuante, ser ativo dentro dessa sociedade. Então nós precisamos entender que viver em sociedade também é entender sobre política. Porque eu posso não ligar para a política, mas ela só não liga quanto ela também absorve o indivíduo. Então, se envolvendo ou não, nós seremos absorvidos pela forma em que a política acontece. Então, nós vemos a importância da educação voltada para a cidadania, nessa compreensão política em que nós acontecemos. E a educação que eu falo, não somente a educação dentro da escola, mas a educação dentro das casas, das famílias. Você, pai, mãe, tio, avô, avó, nós também ensinamos. Nós estamos a todo tempo, às vezes, assistindo o jornal, a criança está ali dentro de casa, a gente assistindo o jornal, a gente acaba se alterando, né, e emitindo algumas opiniões a respeito da política, e a criança está observando, de alguma forma a criança está ali absorvendo esse ensino, mesmo que não seja direto, né, mesmo que não seja formal. A todo instante nós estamos nessas relações, nós estamos trocando conhecimentos. Então, que tipo de conhecimento é esse? Né? É esse conhecimento, não vale a pena, só tem corrupto. A política, a grande questão é, a política em si, ela não é ruim. Talvez ela esteja acontecendo de uma forma muito deturpada, né? De uma forma errônea, de uma forma realmente suja. Mas nós precisamos resgatar o sentido realmente da política e precisamos agir, porque enquanto nós estamos deixando acontecer, as coisas vão tomando qualquer rumo, aquela história, né? Se nós não sabemos aonde queremos chegar, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve. Nós precisamos lembrar o que apavora, o que pode nos apavorar, não é o barulho dos ruins, mas o silêncio dos bons. Então, precisamos suscitar a temática, precisamos falar, precisamos formar realmente pensadores de uma forma que eles possam não somente eleger, não somente falar sobre política
em vésperas de eleições. Política não é só falar, suscitar o assunto em período eleitoral. Não é só na hora que chegou a véspera de eleição, olha o voto consciente, olha o voto consciente. Consciente de quê? Será que esse indivíduo está se envolvendo, se inteirando, conhecendo realmente para que ele possa exercer seu voto consciente? Então essa consciência ela precisa ser construída com saberes. Então esses saberes precisam ser abordados em um processo, não só em período político eleitoral, não só em épocas distintas, mas precisa fazer parte da construção de nós como cidadãos, como indivíduos. Vamos continuar acompanhando o vídeo. Quando um vídeo bem famoso na internet, assim, colocando 4 intelectuais de evidência, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé e Gilberto Dimenstein. Alguns deles gosto mais, gosto menos. O Cortella, em um videozinho curtinho, onde esses 4 estão conversando, 9 minutos mais ou menos, ele vai dizer que passando pela região portuária do Rio, ali no centro velho do Rio, ele se espanta com gente simples assistindo uma sessão do Supremo Tribunal Federal. Aí ele descreve, né, que por trás de uma parede cheia de marca de rótulo de bebida, de cachaça e tudo mais, tinha lá uma televisãozinha e as pessoas estavam sentadas olhando uma cena da TV Justiça. Isso é um início ou não? As instituições estão muito distantes. Eu entendo que sim. E é justamente esse início de conscientização, de demonstração da população de que está se interessando, está buscando, está fiscalizando. É isso que dá a nós, brasileiro, um ar de esperança. Entender primeiro, dentro da cidadania, o que a gente chama de direitos, né? Uhum. Direitos, eles estão todos estampados na própria Constituição, que, aliás, é um livrinho que todo brasileiro deveria de ler desde os 7 anos de idade. Bem, até porque a Constituição brasileira de 1988, ela é extremamente educativa. Uhum. Então, se a gente pegar em termos de direitos, o que o cidadão precisa e quer e busca? Ele quer educação, ele quer moradia, ele quer segurança, ele quer saúde e ele quer trabalho, ok? Bem, na outra mão, nós temos os deveres. Esse cidadão tem deveres na sociedade em que ele está inserido. Ok, então ele vai votar e esta é uma das maiores participações que o cidadão tem na política, mas o voto, ele não se encerra em si mesmo. Ou seja, esse cidadão vota e deve acompanhar todo aquele trabalho daquele candidato que ele depositou seu voto. Nós hoje no Brasil temos uma ruptura de confiança desse indivíduo com partidos políticos e com os candidatos, os políticos, os agentes políticos propriamente dito. E isso se transforma num perigo. Por quê? O cidadão, quando ele vai fazer uma escolha, ele precisa, em primeiríssimo lugar, fazer um estudo, porque democracia dá um trabalho danado, participar dá um trabalho danado. Ele tem que estudar, ele tem que acompanhar, ele tem que ler revistas, ele tem que ver programas de televisão, como o programa do TV Horizonte. Ele precisa de acompanhar no meio de sites oficiais, portais. A gente tem portais fabulosos, como do TSE, como da CNBB, como do Congresso, Senado, Câmara, que você consegue ter informações sobre esse candidato, sobre esse indivíduo que quer fazer parte do governo para trazer uma resposta a esse cidadão. Mas aí é que está o perigo, a ausência de consciência do cidadão, do indivíduo que vota. Na importância de fazer esse trabalho, ele acaba buscando eleger aquele que lhe possa favorecer em algo, quando não é em benesses de cargos, em benesses pessoais, até mesmo de cunho altamente egoístico. E é isso que é um grande problema na ausência de consciência de cidadania, porque você tem que pensar em coletividade. E você deve de pensar sempre que, se o nosso sistema é representativo, ora, nós não temos candidatos
que tem candidatura independente. Logo, esse candidato pertence a um partido. E esse partido político, logo, tem que ter um programa, tem que ter uma ideologia. Esse candidato que se apresenta para a população, ele não pode falar aquilo que está saindo da sua cabeça. Por quê? Ele terá um compromisso com o partido ao qual ele pertence. Portanto, isso... Que desconhecedores de política e de caminhos para a representação, muitas vezes nos comportamos como seres que queremos da política um clube de benefícios. E você lembra em quem você votou para deputado federal e estadual? Se você não lembra, você não participa. E aí, você lembra quem foi o seu candidato, quais foram os seus candidatos na eleição passada? Você lembra em quem você votou? Se você não lembra ou se você não tem acompanhado o trabalho desse seu candidato, eu quero te falar, infelizmente, você está pecando na sua cidadania, você está pecando na democracia, porque é importante saber que o voto talvez é uma das atividades de maior envolvimento político de um cidadão. Só que o voto ele não se encerra nele mesmo. Não basta apenas votar, é preciso acompanhar, é preciso verificar, é preciso fiscalizar e é preciso cobrar, é preciso exigir que o que foi proposto realmente seja posto em prática. Portanto, é importante nós desenvolvermos essa consciência crítica, ativa, essa identidade de sermos realmente atuantes na nossa cidadania de uma forma geral. Porque é uma característica, a falta de interesse, a falta de informação acaba fazendo com que a grande maioria se torne massa de manobra. E a política acaba servindo a jogo de interesses pessoais ou partidários. Portanto, precisamos compreender a cidadania como um benefício maior, como um englobamento maior, que sejam feitas ações em prol da maioria, de acordo com as necessidades, as demandas da população, não de acordo com interesses desses ou daqueles, de um ou de outro, né? Então é importante nós também rompermos com essa cultura de elegermos candidatos por benefício pessoal. Nós entendemos que a democracia dá trabalho, porque nós precisamos estudar os nossos candidatos, precisamos estudar os partidos, precisamos conhecer a história da política, precisamos entender de como ela está acontecendo, que rumo ela pretende tomar. Dá trabalho dedicarmos tempo lendo, pesquisando, acompanhando, fiscalizando, exigindo os nossos direitos, dá trabalho, mas nós precisamos escolher qual o trabalho que queremos. Queremos o trabalho de receber a política como ela nos é oferecida, ou queremos o trabalho de moldar a política de uma forma que venha beneficiar a geração presente e futura? E aí eu te pergunto, a política é um clube de benefícios? Nós precisamos desenvolver a consciência, não é votar porque fulano está votando, não é votar porque foi um santinho que eu achei na rua. Vou votar nesse mesmo. Enfim, nós precisamos desenvolver a consciência política, porque nós estamos vivendo a consequência dessas escolhas. Portanto, falar sobre cidadania é pensar em desenvolver a identidade pessoal, a identidade coletiva, pensarmos em sermos críticos, pensarmos em sermos atuantes, sermos construtores da nossa própria história. Sabe por que nós precisamos ser envolvidos politicamente? Porque, por incrível que pareça, o maior analfabetismo é o político.
O analfabeto político não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio. Dependem das decisões políticas. O analfabeto político quase se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe que da sua ignorância política nasce a prostituta, um menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. A vida em sociedade é, portanto, somatória das ações e interesses individuais. E o caráter desses interesses é que configuram as características do grupo em dimensões maiores. Isso significa que em uma sociedade onde os indivíduos compartilham de interesses coletivos, onde cada pessoa tem como interesse o bem-estar dos outros na mesma medida de seu próprio, esse coletivo se torna mais harmônico e saudável quando prevalece nos indivíduos a defesa dos interesses próprios em primeiro lugar. Surgem conflitos mais complexos e insolúveis, visto a diferença natural entre as necessidades individuais. Então, realmente, é importante nós falarmos sobre isso, nós trazermos a consciência de que desenvolver uma sociedade colaborativa, humanizada, justa, é um processo de educação, de desconstrução de conceitos, reconstrução de conceitos e de, principalmente, formação de pessoas críticas e atuantes. O Leandro Carnal e o Luiz Felipe Pondé, em um vídeo muito bom que recomendo para o telespectador do Horizonte Debate, eles vão dizer que o que a gente está vivendo agora, nesse cenário político, é uma questão de febre. Como se já não bastasse a infecção, que nos debilita, que nos enfraquece, o corpo ainda inventa uma coisa chamada febre. Mas, no fundo, a febre, ela é um mal-estar, mas ela é, nas aulas de química, a temperatura maior, ela funciona como um catalisador das reações. Então, estamos debilitados, mas o corpo produz a febre para que ele consiga combater melhor aqueles corpos que estão ali para poder matá-lo. Bruno, quando que a gente vai sair desse momento de febre que a gente está vivendo? Não é com a eleição de 2018, é? Não é com a eleição de 2018, mas eu também não acho que é com o ato ou o momento específico, é com um processo. Eu quero acreditar que a gente, ao mesmo tempo em que vive uma insegurança, incertezas, pós-88 ou pós-redemocratização, a gente já teve 2 impeachments, a gente já teve... Apesar de todas essas inconstâncias, eu vejo nisso um processo e, portanto, uma sequência de maturação. Eu vou citar um exemplo, assim, mas um exemplo da política, né? E pegando ideias que não são minhas, mas as quais adiro, como a ideia desenvolvida muito pelo Pondé, de que um grande lance, um grande momento da política atual é, por exemplo, a participação de um público mais jovem, por exemplo, num engrandecimento de ideias liberais, coisa que na minha adolescência e no início da minha juventude eu jamais imaginaria que veria. Eu me via, de repente, como um liberal desacompanhado e, de repente, eu passo a ver grupos com os seus erros, com os seus eventuais desacertos, tendo uma movimentação política suficiente para hoje você conseguir ver pessoas não apenas se aceitando serem julgadas, aceitando que sejam julgadas no perfil de ele é de direita, mas sabendo ali dentro selecionar, não, peraí, eu sou de uma direita liberal, eu não compacto com essa sua ideia que me parece ser de uma direita meio extremista. Então, eu percebo no ambiente acadêmico, talvez porque estamos inseridos no ambiente acadêmico, mas eu percebo na sociedade isso, as mobilizações que há com o destaque de uma ideologia até então meio
meio colocada na marginalidade, porque você não podia dizer que você tinha essa visão liberal, e de repente você passa a ter isso. Eu vejo isso como engrandecimento. Agora, veja, isso é um processo. Eu não acho que a direita liberal do Brasil chegou na maturidade, tanto que tenho dúvida se a gente vai ter um candidato de direita liberal mesmo em 2018. Mas imaginando, numa opção política, que isso possa ser uma solução, eu não vejo que isso vai acontecer em 2018 ou 2022, ou nas municipais de 2020, ou numa reforma da Constituição, ou num ato específico de alguém. Sabe o que eu acho que é legal? E aí, Rômulo, eu queria que você me ajudasse nessa reflexão, que nessa construção e desconstrução de ideias, o Pondé, na segunda-feira, 18 de setembro, ele desconstrói, na coluna dele da Folha, a ideia de que a juventude, ela um dia vai resolver a história, né? Quando jovens éramos, tinham umas ideias de que a esquerda, talvez, libertária, que levasse divisão de renda e que fizesse a revolução através da promoção de renda do pobre, faria um país melhor. Mas aí quando pintam, por exemplo, figuras como Kataguiri, Movimento Brasil Livre, indivíduos que são jovens, escolarizados, mas que dizem que são contra Bolsa Família, que são contra o auxílio reclusão e que usam desse tipo de discurso para manipular muitas vezes o comportamento de uma classe média ressentida, a gente tem uma desconstrução, a febre incomodando e acontecendo. Rômulo, como sentar com esses atores todos, assim? O nordestino que se sentiu ofendido quando o cara do Sudeste falou que o erro foi dele em 2014. Essa questão é o grande desafio da política hoje no país, né? Eu entendo que o cidadão está cada dia mais participativo. Eu também entendo que é um processo de construção. Não teremos a solução dessa situação, desse estado febril, nem nessa eleição de 2018, de repente nem nas próximas. Não é possível demarcar um lapso temporal. Agora, o que é muito bacana é que a população, o cidadão, está se conscientizando com todo o sofrimento, com a perda da esperança daquele partido de esquerda, daquela turma de esquerda, onde depositávamos as nossas esperanças de um país justo, de um país igualitário. Eu confesso que eu continuo bastante esperançoso. Desculpa. Mas a esperança não pode desaparecer, né? Só que, ao invés de depositar a esperança naquele grupo político que chegaria ao poder e dentro das nossas convicções e esperanças pessoais mudariam a realidade do país, eu entendo que cabe a cada um de nós. Eu entendo que cabe a cada um de nós, cidadãos, construirmos e trabalharmos em busca de uma sociedade, de uma realidade política diferente, que é o que, de fato, temos visto a passos moderados, mas temos visto. Se eu pudesse, talvez, falar sobre um ideal, o ideal não é que um ou outro esteja certo, um ou outro encontre quem é que vai encontrar a resposta para as demandas da sociedade, quem é que vai solucionar os conflitos, os problemas que estamos vivendo. Não se trata de uma competição, se trata em que todos nós estamos inseridos nesse contexto histórico e político e precisamos pensar na educação para a cidadania, como eu já disse, não só a educação formal, mas como a informal. Pensarmos na educação como a formação desse cidadão crítico, consciente, responsável e que vai atuar individual e coletivamente, modificando os rumos que a história, que a política vai seguir. Pereira Coutinho, Mônica, um conservador, né? Nas ideias conservadoras ele vai dizer, e eu acho que talvez num lampejo de esquerda, talvez, de que o Estado ele não tem a capacidade de promover, como nas campanhas políticas muitas vezes, esse paraíso todo. Mas o Estado tinha que ter a capacidade de não promover pelo menos um inferno para esse pobre que precisa de trabalhar, se deslocar lá de Ribeirão das Neves e ir para o centro e trabalhar com dignidade. Eu faria a seguinte pergunta. O grande mal é o Estado? Senhores. Porque eu trabalhei durante muito tempo com um texto muito interessante que dizia assim, né? O Estado, o mal necessário. Será que esse é o nosso diálogo? Porque ainda não encontramos um outro modo de vivermos assim próximos um dos outros sem o Estado. Essa organização jurídico-política que
deve de primar por justiça social, que deve de primar por bem-estar, que deve de primar por segurança e que deve de primar por solidariedade humana. Pois é, mas eu vou pegar esse discurso, Mônica, que assim, se torna, às vezes, distante de aparelhos que são muito próximos e possíveis das pessoas. Por exemplo, o SUS, Sistema Único de Saúde, se baseia nos conselhos municipais de saúde. A proteção ao menor se baseia nos conselhos tutelares. A escola do seu filho, ela tem uma estrutura de participação de pais e mestres. Os condomínios onde vivemos. Agora, Mônica, Rômulo, Bruno, por que esse movimento de participação ele se mostra tão incipiente? Eu não vou nem dizer da questão privada dos condomínios, mas a gente vê muita setorização dos conselhos municipais de saúde, a gente vê muita setorização dos conselhos educacionais. Por que as pessoas não participam disso? Por uma questão, desculpa. Não? Por um momento, um primeiro enfoque é total desconhecimento ou as pessoas ainda não se aperceberam completamente que a política, ela almoça na sua mesa, ela dorme na sua cama, ela está na luz que te ilumina, ela está na água que cobre o seu corpo e na água que você bebe. Então, no momento em que os cidadãos, pouco a pouco, vão tomando conhecimento ou consciência, porque eu acho que a questão é consciência, da importância da política no seu dia a dia, em todas as tarefas que você faz, à medida que isso se desenvolve, é que esses movimentos de participação, eles vão se tornando mais claros, as pessoas vão se envolvendo cada vez mais. Porque se eu me desinteresso por essa política, eu jamais saberei escolher um bom candidato. Eu vou na onda. E por isso que o processo democrático ele é muito curioso, porque ele vai em pêndulo. Ele vai para um lado, ele vai para o outro, porque as sociedades também estão em constante transformação. E países como o Brasil, ainda de baixa intensidade democrática, nós estamos num caminhar. A redemocratização do Brasil é um neném ainda. Nós vamos completar, ano que vem, 30 anos de Constituição Brasileira de 1988. São 30 anos num processo de redemocratização. Isso não está solidificado. Então, todas essas crises, todos esses balanços, todos esses percalços se fazem absolutamente necessários. Bruno, o Estado é um problema? Veja, eu penso, valendo da colocação da professora Mônica, com relação à expressão tão cultuada de um mal necessário, talvez eu possa substituir a ideia de mal necessário para a ideia de que nós precisaríamos de um Estado um pouco mais domesticado. O Estado serve à sociedade, não a sociedade servindo ao Estado. E aí entra naquela primeira questão que foi colocada, Jairo. Nós estamos acostumados a ir atrás de um Estado paternalista que nos entrega as coisas e seja o advogado, seja o Uber, seja o taxista, seja a pessoa muito pobre que eventualmente queira ter alguma coisa do Estado, a gente está ainda com essa relação com o Estado muito, muito presente, na minha opinião, e a gente ainda nem bem conheceu esse Estado e a gente já quer moldá-lo de acordo com uma ideia de provedor. Que a professora Mônica dizia, quem é esse Estado? O que é o Estado? Eu vejo que talvez substituísse, portanto, a ideia de um mal necessário como a ideia daquele que precisa ser domesticado. E o que eu quero dizer com domesticado? A gente precisa dar para ele o tamanho certo que ele precisa ter, a gente precisa que essas discussões de onde o Estado deve estar, onde o Estado não deve estar, sejam presentes. E eu acho que é aí que ela, de fato, pode contribuir, ou melhor, a discussão pode nos levar a chegar a respostas positivas com essa sociedade tão complexa que é a brasileira, em que eu sei que, por mais que eu não queira um Estado paternalista, cortar uma medida protetiva do cidadão mais pobre significa tirar amanhã da mesa dele o alimento. Então, eu também não posso vir com a resposta fácil, né? O Estado não deve prover a ninguém mais. E, sim, vamos entender esse Estado e vamos domesticá-lo. Vamos colocar esse Estado para servir a sociedade. O Estado permitiu que fosse poluído, ou é difícil pescar quando você está morrendo de fome. E não deu qualificação também, né? Como que se pesca sem se saber pescar? Sem conhecer a teoria, sem conhecer a ciência, sem ter o ferramental necessário à vara. Eu concordo. Agora, entendo que esse processo de transição para que, no amanhã próximo, com a população, com o cidadão bem informado acerca dos seus direitos, para que amanhã possamos pescar, ao invés de esperar que o peixe chegue às nossas mesas, esse processo tem que ser um processo de transição moderada,
Não adianta de um dia para o outro eliminar, acabar com a Bolsa Família, acabar com o SUS, acabar com isso, com aquilo. Tem que ser um processo de transição para que não ocorra uma ruptura e isso traria, sem dúvida, problemas imensos aí. Você acha que é bonito, num pensamento da ciência de vocês, do direito, de que tratar os desiguais com igualdade é promover naturalmente as instâncias desiguais? Às vezes eu acho, Rômulo, que por trás de um discurso que quer um Estado menor, existe uma ideia de meritocracia, existe uma ideia de que tem que acabar com as cotas e vamos deixar as pessoas competirem por si só. Eu tenho um pouco de receio de um país que tem, como eu disse, tanto histórico de permissividade com relação ao indivíduo que poluiu o rio e que, sem pensar na isenção ou em ajudar aquela comunidade que estava ali em volta. Você falou algo que eu acho importantíssimo. Quando da Revolução Francesa, 3 grandes lemas se implantaram, especialmente no mundo ocidental e no mundo como um todo. Liberdade, igualdade e fraternidade. Num primeiro momento, nós ficamos encantados com a liberdade. E esse liberalismo trouxe consequências gravíssimas para o mundo, todo mundo sabe, Revolução Industrial e 2 guerras mundiais. Num dado momento, entendeu-se então que a igualdade precisava colocar limite nessa liberdade. E aí nós vamos trazer toda uma série de buscas de direitos para este indivíduo. É aí que vem a moradia, a educação, a previdência, mínimo de trabalho, a regularização nas relações de trabalho, garantias nas relações sociais, e é a igualdade tentando colocar um limite na liberdade. Voltamos agora a esse discurso. É um Estado liberal, é um Estado de bem-estar social, é um Estado mais voltado para a igualdade. E enquanto nós não conseguirmos entender que liberdade e igualdade podem se transformar em 2 princípios antagônicos, se nós não conseguirmos trazer a ideia de fraternidade para que coloque não seria um pêndulo, coloque um liame, uma ligação entre esses 2 princípios, porque é a fraternidade, a solidariedade que vai ligar liberdade com igualdade. Esse é exemplo do rio poluído. Quer dizer, não há democracia sem solidariedade. Não há. Você não tem democracia sem liberdade, porque você tem que dar condições das empresas trabalharem, e empresas trabalham com lucro para gerarem emprego. Mas você também tem que trabalhar com igualdade, porque é necessário que haja um mínimo existencial para a dignidade da pessoa humana. E para ligar uma coisa na outra, você tem que ter o quê? Um vínculo que vem pela solidariedade e a fraternidade humana. Porque é aí que nós vamos começar a enxergar. Não se pode poluir um rio. Aí que nós vamos entender, eu não posso deixar aquele que ainda não sabe pescar exigir dele que vá ao rio e traga o peixe. Eu preciso ensiná-lo a pescar. E nessa transição e nessa evolução em busca de um progresso maior, é que nós vamos conseguir verdadeiramente entender que empresa, ela tem que trabalhar, mas nunca se esquecendo do respeito para com o ser humano também. Porque num afã de talvez ideias liberais, no afã de darmos toda e qualquer predominância a interesses de grandes empresas, o que nós nem precisamos fazer muito esforço, porque se você pegar hoje a representatividade dentro do Congresso Nacional, ela é em sua grande maioria representativa das grandes empresas. Agronegócio. Então, nós não precisávamos nem de correr muito, porque eles já estão lá. E olha a corrupção que nós estamos vivendo dentro dela e o que está por trás dessa grande corrupção, agora, lamentavelmente. Eu lembro, Mônica, que o discurso de despedida do presidente Barack Obama em Chicago, o reduto eleitoral dele, foi exatamente nessa lógica de democracia e solidariedade. Mas aí, se somos representados por patrões e grandes latifundiários do agronegócio, a gente vai conseguir fazer esse movimento de... Eu volto ao ponto. São tantos detalhes que às vezes dá vontade de voltar à velha mania de anotar na mão alguma coisinha para... Eu vejo aqui um processo pelo qual todos passaram pela ideia de processo. Então, há um processo que eu preciso aceitar, que vai no pêndulo. A professora Mônica colocou agora um processo histórico com os ecos da Revolução Francesa e o que a gente tem hoje. Mas eu ainda insisto num ponto, eu ainda acho que nós somos uma sociedade domesticada por um Estado e não uma
sociedade disposta a domesticar esse Estado. Por que estou voltando a esse ponto? Por que insisto nisso? Esse Estado que a gente está colocando aqui, no nível de representatividade, invariavelmente ele vai ter essas representações vindas de lugares que muitas vezes são do empresariado e de certos setores da economia. E eu acho que a gente precisa aprender a lidar com essa realidade, porque não numa aceitação de que a corrupção esteja presente, mas me parece que se nós não domesticarmos esse Estado, eu terei razão em acreditar, não que o nosso problema seja o Estado, mas que quanto mais a gente tem essas estruturas de Estado ocupando espaços, e veja, por isso que eu disse que há um interesse em se separar o que é, para usar uma terminologia talvez um pouco adequada, mas hoje muito em voga, o que é uma direita e o que é uma direita. Não é acabar com o Estado, é colocar o Estado nos lugares certos para que, não havendo Estado em tudo, não haja essa possibilidade da corrupção. Não há santos nessa história, não há necessariamente santos no empresariado, não há necessariamente santos no Estado. Mas a gente tem que lembrar de um detalhe crucial: a produção de riqueza, ela ainda é no setor empresarial. Ainda é a iniciativa privada que produz, ainda é a iniciativa privada que gera o dinheiro, que mantém esse Estado domesticado através da alimentação que se faz para ele por via da cobrança da sociedade. A sociedade é tributária desse Estado. Então, eu só estou insistindo nesse ponto para dizer, temos que aprender a lidar com essa política em que certos setores organizados vão chegar para ter uma representatividade. Há uma afirmação antiga de que, talvez num ponto de vista bem exagerado na crítica, mas todos os nichos sociais se fizeram representar na Constituição de 88 ou na Constituinte de 87 e 88, menos o povo. O que eu quero dizer com isso? Não que nós tenhamos que ceder espaço para que isso vá ser uma realidade, mas é uma realidade posta. É uma sociedade que produz riqueza, um Estado incapaz de produzir riqueza, que precisa se gerir e que, portanto, vai ter que ser domesticado por essa sociedade, não pelos empresários. Mas eu, às vezes, tendo a enxergar que essa margem para a corrupção que a gente tem, esses problemas todos, são muitas vezes, e por isso diz, precisamos aprender a domesticar esse Estado, são muitas vezes esse excesso de Estado que a gente tem em alguns momentos. E acho que somos uma sociedade domesticada e levada a acreditar que isso vai solucionar os nossos problemas. E aí volto ao ponto inicial do primeiro bloco que o Jairo colocou. A gente está habituado, então, a esperar que o Estado vá nos prover alguma coisa, e ao mesmo tempo não estou sendo leviano. Se eu parar amanhã com o Bolsa Família, eu estou dizendo que vai faltar comida na mesa de alguém. Mas, ao mesmo tempo, não posso ficar com a frustração, e estou expondo aqui agora, de que nas últimas eleições presidenciais era um debate para ver quem ia ter o maior Bolsa Família. Eu não vou manter, eu não vou acabar, não, eu vou ampliar. Então, quer dizer que o ideal é 200 milhões, ou 207 milhões de habitantes, último dado do IBGE. 207 milhões de habitantes dependentes do Estado. Se eu quero aumentar a Bolsa Família para sempre, se eu quero aumentar uma independência, então esse é o meu candidato. 207 milhões, eu quero viver do Estado. E o Estado não produz isso. Então, vejam, estou rediscutindo o papel do Estado, né? E não estou concluindo com uma posição definitiva, mas acho que a gente passa por essa ideia. A sociedade precisa aprender a domesticar o Estado. Sim. Eu compartilhei esse debate, essa conversa, essa entrevista sobre cidadania e política para nós começarmos a refletir a importância de abordarmos os dois temas e que um não existe sem o outro. Portanto, eu espero que possa despertar em você o interesse de conhecer ainda mais, de se envolver ainda mais. Tem sido um desafio para mim fazer esse projeto. Muitas coisas eu tenho sido confrontada. Eu não quero ser hipócrita e dizer que eu já posso me denominar uma cidadã exemplar, que eu sou completamente atuante, envolvida na política, porque não é verdade. Mas ao estudar esses temas junto com você, ao refletir sobre essas temáticas junto com você, eu tenho sido confrontada e despertada a mudar muitos hábitos da minha vida. E não só como futura professora que eu digo formada, né? Porque eu já atuo no primeiro vídeo, eu contei um pouquinho da minha história. Eu já tenho atuado em sala de aula já há algum tempo, ao longo dos anos. Mas essa atuação, ela realmente vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, se aperfeiçoando realmente com a prática. Por isso a importância de nós relacionarmos a teoria com a prática, por isso a importância de se realizar o estágio, para que realmente a gente lance olhar na realidade. Uma coisa é você
ler um conteúdo, outra coisa é você associar esse conteúdo na sua vida cotidiana. É o que tem acontecido comigo ao falar sobre educação e cidadania, sobre educação ambiental, sobre participação social e sobre a questão de que para ser um cidadão realmente, para exercer a cidadania, eu preciso estar ativa na questão política, eu preciso conhecer, eu preciso desenvolver um pensamento crítico, eu preciso interferir na realidade, eu preciso desenvolver essa capacidade de não apenas ser mera receptora, receber o produto da qual a política, a história está entregando nas minhas mãos. Eu preciso ser atuante, eu preciso ser participante, eu preciso também moldar a forma de uma sociedade que se deseja, de uma sociedade em que eu pretendo uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, mais humanizada, mais colaborativa. Esse é o meu desejo. Não sei qual é o seu desejo, não sei se você tem sonhos, expectativas para um Brasil melhor, para um mundo melhor. Mas, como nós vimos no vídeo, nós não podemos perder a esperança. Não a esperança por si só, não a esperança por gerar um ideal, por gerar uns sonhos irreais, mas por querer melhoras e produzir atitudes em busca dessa melhora que se pretende alcançar. Entender que eu estou inserida numa sociedade, que ela me afeta, mesmo que seja indiretamente. Entender que essa sociedade é política. Entender que para eu exercer a minha cidadania, para eu entender dos direitos, dos deveres e muito mais, para eu entender da democracia, eu preciso lançar mão da história, eu preciso me dedicar, eu preciso me dar ao trabalho de querer, de ter boa vontade para conhecer e para transformar. É preciso saber que através da política é possível construir uma cidadania democrática, visando o bem comum, a igualdade social e a dignidade coletiva. Preciso entender que assim como a história está em constante transformação, a educação também está em constante transformação. Não no que diz respeito a que ela está aberta a toda e qualquer novidade, mas que ela se reajusta à medida das necessidades, à medida das demandas da sociedade atual. Portanto, eu também entendo que a cidadania e a democracia, ela precisa ser reinventada. Ela também precisa passar por esse processo de renovação. O ser humano é um ser de participação, é um ator social, um sujeito histórico e coletivo de construção de relações sociais igualitárias, justas, livres e fraternas, dentro de determinadas condições histórico-sociais. Eu preciso entender que o conhecimento social, o desenvolvimento político são ferramentas de emancipação do sujeito. Ela oferece autonomia para o cidadão, possibilita entender a sociedade, possibilita atuar como autor, construtor e reconstrutor da realidade. E quando falamos a respeito, não estamos colocando todos como iguais, porque na verdade não somos todos iguais, nós somos diferentes, nós pensamos de forma diferente, temos visões de mundos diferentes, nos desenvolvemos até em tempos diferentes. Portanto, é reconhecer essas diferenças, é reconhecer que o outro pensa diferente de mim. Não diz respeito em uma queda de braço, é valorizar o outro como diferente, respeitando as diferenças, e essas diferenças não são necessariamente ruins. É importante pensarmos na cidadania, não somente em estabelecer isso no contexto educacional, mas trazer isso para a consciência pessoal e individual. É uma responsabilidade de cada um. A cidadania do outro é intransferível, a minha cidadania é intransferível. Mas falar sobre isso é despertar a mobilização da maioria,
porque enquanto um se ausenta, o grupo se enfraquece e, consequentemente, as conquistas são menores. Precisamos que todos nós tenhamos a necessidade de entender o que realmente é a cidadania, desenvolvermos essa consciência. Precisamos desenvolver a consciência do exercício da cidadania. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Que poder é esse? O poder que nós, cidadãos, temos de controlar as ações do Estado e cobrar que nossos direitos sejam garantidos. Que direitos são esses? Os direitos sociais. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. E agora, algumas perguntas. Todos esses direitos estão sendo garantidos? Você está satisfeito com a realidade do nosso país? Se assim como nós, a sua resposta é não, é hora de começar a exercer o controle social. Como? Você tem o poder, eu tenho o poder, nós temos o poder. E através do Observatório Social, temos a ferramenta para nos organizar e mudar a realidade do nosso país.